Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira, que novamente está reunida para mais 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Quinta-feira, o jogo é contra o Uruguai em Montevidéu. E na terça da semana que vem, dia 28, a equipe do técnico Tite recebe o Paraguai lá na Arena em Itaquera. E o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o primeiro treino da nossa seleção. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, aos nossos telespectadores. Falamos ao vivo aqui do CT Dr. Joaquim Grava, que é a sede do Corinthians, pelo menos da seleção, pelo menos neste momento, para o primeiro treinamento, visando esses 2 compromissos importantes que você bem destacou pelas eliminatórias da Copa. A seleção brasileira, que é líder desta competição, ela tem 27 pontos. E o Uruguai, que é o adversário do Brasil da próxima quinta-feira, tem 23 pontos. E esse primeiro confronto contra a seleção do Uruguai pode dar à seleção brasileira a classificação para a Copa da Rússia do próximo ano. Na matemática, a seleção brasileira joga por uma vitória simples e até por 2 empates contra Uruguai e Paraguai na próxima semana, dependendo de algumas combinações de resultado. O Brasil, nessa rodada, com esses 2 jogos, pode já garantir vaga para o Mundial da Rússia. O técnico Tite ontem recebeu por volta de 21 horas, juntamente com sua comissão técnica, os jogadores num hotel aqui bem próximo ao aeroporto e também ao CT Dr. Joaquim Grava, na cidade de Guarulhos. Nós estivemos acompanhando a chegada dos jogadores. O Tite trabalhou hoje aqui, mas não tem todos os jogadores à disposição. E ontem, ainda na chegada desses atletas, nós conversamos com o zagueiro Gil, que foi um dos primeiros atletas a se apresentar ao técnico da seleção brasileira. Essa paralisação de final de ano, a retomada dos trabalhos agora, de alguma forma quebra o ritmo, o embalo que a seleção vinha apresentando? Não, acho que o mais importante é que a maioria dos jogadores continua jogando seus campeonatos, continuaram jogando seus campeonatos. Então, e todo mundo tem consciência daquilo que pode fazer. Então a gente está se reunindo agora aqui para poder começar já amanhã a pensar em fazer bons treinos para apresentar no jogo também. Amanhã você volta para o CT Joaquim Grava, mas está ansioso para voltar à Arena Corinthians na terça-feira da próxima semana? Também, né? Acho que é uma coisa de cada vez, mas a gente fica um pouco ansioso de poder voltar lá no CT. Eu já fui lá ontem também, então já me sinto bastante em casa. Então acho que o mais importante é se preparar bem. E essa preparação, Michele, começou agora há pouco, né? No início da tarde aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Nesse momento, o campo número 3 já vazio, terminou a atividade. Apenas 14 jogadores dos 23 convocados estiveram à disposição nessa atividade. 6 atletas das categorias de base do Corinthians complementaram o trabalho que foi comandado pelo técnico Tite. Alguns jogadores ficaram no departamento integrado, realizando o trabalho de relaxamento muscular. Por exemplo, o Dudu, que jogou o clássico de ontem contra a equipe do Santos, se apresentou já hoje pela manhã, juntamente com o Fagner. Esses jogadores fizeram uma movimentação mais tranquila, mais suave. Dos 14 jogadores que aqui estão e que vieram para o campo, apenas 5 dos titulares estiveram nessa atividade. O lateral Marcelo, o zagueiro Miranda, que daqui a pouco conversa conosco, mais Paulinho e Renato Augusto, os 2 jogadores que atuam no futebol chinês, e Casemiro. Amanhã pela manhã, por volta de 7, 8 da manhã, os 23 jogadores já estarão à disposição do técnico Tite. A logística é muito complicada, os jogadores vindos, cada um dos seus respectivos países aonde atuam. O Neymar, o Daniel Alves e o Alisson, goleiro da Roma, serão os últimos a se apresentarem. Estão chegando ainda alguns outros jogadores no início, final de tarde, início dessa noite, e amanhã o técnico Tite comanda sim um trabalho praticamente já pronto da equipe para enfrentar a seleção do Uruguai. A viagem para Montevidéu, Michele, acontece amanhã à noite, depois do treinamento de amanhã à tarde, que será realizado no CCT da Barra Funda, às 15h30. Aí a seleção segue para Montevidéu. Na quarta-feira, no Estádio Centenário, local da partida, acontece o chamado reconhecimento do gramado, e aí, quem sabe, a confirmação da seleção brasileira para essa partida. O que se sabe de mais importante em relação à formação é que o Gabriel Jesus, como é sabido, né, está se recuperando
de uma lesão, ele não foi convocado e o Diego Souza apareceu entre os chamados pelo técnico da seleção brasileira como novidade. E aí fica a dúvida de quem vai jogar no lugar do Gabriel Jesus para a partida primeira contra a seleção do Uruguai. Não é porque o Diego Souza foi convocado que ele é o grande favorito. Muito se aposta aqui no Firmino. O Firmino ficaria com a vaga do Gabriel Jesus, mas existe uma possibilidade para o Diego Souza. Isso nós vamos observar mais atentamente no treinamento de amanhã. A seleção brasileira provável, que deve ser confirmada pelo técnico Tite, terá Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto, mais o Felipe Coutinho, na frente o Neymar e o Firmino. Nós estamos bem ao lado da sala de entrevistas coletivas, a sala de imprensa do CT Dr. Joaquim Grava, onde daqui a pouco estarão por aqui o Miranda e também o Paulinho. Serão os dois jogadores que vão para a entrevista coletiva já para abordar esses dois próximos jogos. Repito, se o Brasil vencer o Uruguai na próxima quinta-feira em Montevidéu, garante vaga para o Mundial da Rússia, mas ainda tem mais 6 partidas pela frente. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Godoy. O que a gente pode esperar da seleção brasileira em campo aí essa semana? Boa noite, Michele. Boa noite, Godoy. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É um jogo muito difícil para a seleção brasileira, mas até aí era difícil o Equador em Quito, era difícil a Colômbia, era difícil a Argentina. E o Tite está aí com 100% de aproveitamento. Um aproveitamento surpreendente. Então, o Uruguai também é muito difícil, ainda mais jogando em Montevidéu e a seleção com a segunda melhor campanha nas eliminatórias, está em segundo lugar. Quer dizer, não, o Brasil deve encontrar muitas dificuldades, mas o efeito Tite é tão grandioso que não vou ficar surpreso nada da seleção vencer mais uma e já garantir matematicamente o seu lugar na próxima Copa do Mundo, que, confesso, eu coloquei em dúvida desde aquele 7-1 para a Alemanha lá atrás na Copa do Mundo. Godoy, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Boa noite aí para o pessoal que está triste, chorando, e também para aquelas pessoas que estão felizes da vida com os resultados que seus times alcançaram, né, nessa rodada. Em relação à seleção brasileira, o momento é de muita tranquilidade, favoritismo total, mesmo jogando contra o Uruguai em Montevidéu, cidade maravilhosa. Gostei muito quando lá estive, eu, Celso. E Brasil, por enquanto, tudo calmo. Mas se perder, o pau vai comer. Nossa, sério? Sério, eu vou falar uma coisa. Você tá parecendo um mosquitinho da dengue, hein, Michele? Hoje eu tô aqui em homenagem ao Santos, ao Corinthians. Isso é bacana, né? Mosquito da dengue show, sai pra lá, sai fora. Mosquitinho ali. Não, também tem a camisa de presidiário do Corinthians também, que é desse jeito, né?